Mas antes de a gente entrar aqui, vamos entender como que começou a batalha espiritual dentro da Bíblia. O estudo em Apresco aborda um assunto vivido no dia a dia de cada cristão. Quando você fala em ciladas, trata-se de situações embaraçosas, preparada para o cristão. Desde que o homem nasce, ele está exposto a enfrentar uma luta constante que persiste por toda a sua vida. Então vamos entender, se a gente for lá no pecado original de Adão e Eva, quando Adão e Eva caem ali dentro do Éden, e são expulsos do Éden, a nossa batalha espiritual começa-se ali, quando Adão e Eva caem. Nossa batalha começa ali, no pecado original. Por que começa ali? Porque dali em diante, uma criança recém-nascida, ela já vai nascer inclinada ao pecado, tendenciosa ao pecado, com a raiz pecaminosa. Então essa raiz pecaminosa, essa inclinação para o pecado, é o nosso divisor de águas para a batalha espiritual. É essa divisão. E se a gente for um pouquinho mais para trás, antes do pecado original, onde se originou o pecado? No coração de Lúcifer, um anjo de luz, categoria única, ser supremo entre os outros anjos, mas abaixo de Deus. E a Bíblia fala que ele se revela, deixa aquele mal entrar no coração dele. Porque ele não foi criado com o mal no seu coração, mas os anjos tinham livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, Lúcifer deixou aflorar esse sentimento. E eu não vou explicar a fundo agora, porque a gente vai ver lá nos mínimos detalhes, mais para frente. Eu vou dar textos para embasar o que eu estou falando aqui, porque eu gosto muito de usar a Bíblia, que é a nossa regra de fé, independente de placa de igreja ou de denominações. A Bíblia é a mesma. Tá bem? Então, quando Lúcifer ali, ele no texto ali de Ezequiel, ele quer colocar o trono acima das estrelas, colocar o trono do lado norte, ao lado de Deus, ele queria tomar o lugar de Jesus. Jesus senta à direita, à destra de Deus. Então ele queria se igualar a Deus, no mesmo nível. E aí o Senhor expulsa ele daquela região onde os anjos viviam. Então na batalha, quando nós nascemos, começamos a discernir o bem e o mal, nós temos que escolher um lado. Por isso que a pregação do Evangelho é importante. Para nos revelar a verdade. Conhecer a verdade vos libertará. Então eu vou escolher um lado. Eu vou me alistar no exército do Senhor. E vou começar a batalhar contra essas potestades e hostes espirituais que Paulo, ele falou, que o pastor leu o texto lá em Efésios. Próximo slide. A luta espiritual do cristão. A luta do cristão se dá no mundo espiritual, pois o adversário é um ser espiritual, contra quem não existe técnicas ou métodos, ou mesmo armas humanas, que sejam capazes de vencê-lo. Então, se eu for entrar no mundo espiritual, irmãos, eu não vou usar arma humana. Eu vou lá com uma arma, uma metralhadora, vou com uma bazuca contra o Satanás. Não dá. Essa batalha é espiritual, é no âmbito espiritual. Então não tem como eu ir com armas humanas. Por isso que eu preciso me enxertar na palavra e no poder do Espírito Santo. Buscando o quê? Dons, revestimentos. Isso que Paulo fala sobre essa armadura. Então não tem como eu usar técnicas humanas. Eu vou usar técnicas humanas. A técnica humana para mim lá arrebentar com o inferno, com Satanás. Negativo. As suas armas são espirituais. São diferentes de armas humanas. O apóstolo Paulo adverte acerca da intensidade da luta, levando em consideração que Satanás é um espírito. É dada a sua situação, ele leva certas vantagens sobre o ser humano. Por que Satanás leva algumas vantagens? Primeiro, eles são muitos. Quando Satanás foi expulso, ele levou um terço dos anjos. Ele levou um terço dos anjos. A gente vai ler o texto mais para frente. Ele levou um terço dos anjos. Ele levando um terço dos anjos, Satanás não é onipresente, onipotente, nem onisciente. Ele é rápido e tem vários trabalhando para ele. Então ele leva informação de um local para outro muito rápido. Satanás é inteligente. Por que o ser humano tem a desvantagem? Porque eu não consigo enxergar ele, mas ele me vê. Ele sabe meus hábitos, ele sabe a minha rotina, ele sabe onde eu sou fraco, ele sabe onde atacar. Eu vejo ele. Muitos não veem, alguns veem. Mas isso aí é o dom que Deus dá para cada pessoa de conhecer o mundo espiritual. Tem gente que tem dom e vê inimigos, vê demônios. Tem pessoas que veem. Por quê? Deus deu o dom, mas é regra? Não, não é regra. Nem todos
tem os olhos espirituais abertos para saber onde o inimigo está, onde eu vou guerrear contra ele, não. Isso é um dom que Deus dá, mas nem todos têm. Então ele tem essa vantagem sobre nós. Essa pequena vantagem. Só que eu vou ensinar que a gente tem uma vantagem muito grande, que a gente está a serviço dos reis. Que já venceu ele, ó. Antes da fundação do mundo, Satanás já estava derrotado. Cordeiro morto, antes da fundação do mundo. Jesus sempre foi o plano A. Jesus nunca foi o plano B. Quando a gente for lá ver lá no Éden, tem alguns teólogos que falam, Jesus foi o plano B. Não, Jesus sempre foi o plano A. Deus sabia, na sua onisciência, onipresença, onipotência, que o homem ia cair. Jesus sempre foi o plano A. Nós temos que ter isso em mente. Então, ele sendo o plano A, ele já venceu o inimigo. Antes mesmo do inimigo até se revelar, ele já tinha vencido o inimigo, tinha esmagado a cabeça da serpente. Satanás odeia o homem por ser imagem e semelhança de Deus. Satanás odeia o homem porque é imagem e semelhança de Deus, é a coroa da criação. Satanás sabe que está derrotado. É bem claro isso dentro da Bíblia, ele sabe, mas ele quer levar o máximo possível de homens para o inferno. Quando eu falo homens, é no geral, é a humanidade. Ele quer levar homens, mulher, homem, criança, velho, novo. Ele quer levar para o inferno. Ele sabe que a sentença dele já foi dada quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Só que ele quer levar muita gente. Por isso que Paulo vai falar dessa batalha espiritual. Paulo fala que aquele que está em pé vigia para que não caia. Se você está em pé e não está vigiando, você vai cair, é porque você pode perder a sua salvação. Se você não fizer segundo os preceitos bíblicos. As doutrinas bíblicas dos apóstolos, a doutrina bíblica que Cristo deixou, a nossa regra de fé, a nossa bússola. Então tem como perder. O seu poder de destruir é imenso. Satanás tem poder, irmãos. Eu não vou supervalorizar Satanás, mas também não vou menosprezar. Satanás tem poder. Ele tem ainda, Satanás é um bobo, um bobão, vou chutar Satanás. Vou pisar, tá aqui, ó. Satanás tem poder. Ainda tem poder. Nunca vai ser igual ao de Deus. Tem alguns livros que você lê que parece que a batalha entre Deus e Satanás é de tete a tete, é igual para igual. Não. Nunca vai acontecer isso. Satanás já está derrotado. Só que não brinquem com ele. Lá em Judas, quando o anjo Miguel batalha pelo corpo de Moisés, o que o anjo fala? Eu te repreendo em nome do Senhor. No Senhor eu te repreendo. Ele não chega lá, vai Satanás, não sei o que, está derrotado, toma isso, toma aquilo. Você quer ver outra passagem? Daniel, quando estava orando, 21 dias. Precisava de uma resposta para o povo. Jejum, oração, busca. O anjo desce. Fala, Daniel, você é muito amado no céu. Desde o primeiro dia eu queria trazer a resposta, mas eu estava batalhando com o príncipe da Pérsia. Satanás, ele domina nações. Quando ele fala príncipe da Pérsia, era o demônio que estava na frente da nação persa. E depois que ele fala com Daniel, ele fala assim, eis que eu voltarei com Miguel e vou batalhar contra o príncipe da Grécia. Nós vamos ler esse texto mais para frente. Então, tem nações que é governadas com mão de ferro por Satanás. Ele é poderoso. Nós vamos ver a escalão. Os mais graduados até o menor graduado. Então o negócio é sério, irmãos. Não estou aqui querendo colocar medo em ninguém, nem supervalorizar Satanás. Mas nós temos que entender que nosso adversário, ele não brinca de ser demônio. Nós brincamos de ser crente. O demônio não brinca de ser demônio, irmãos. Ele vem, te dá uma rasteira e vai, leva embora. Brincou, ele te derruba. Amém? Ele também é um exímio enganador. Lê lá, Gênesis, pastor. Gênesis 3, 4, 5. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes este fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha aí o começo da nossa batalha. Ele não conseguiu ser igual a Deus, Satanás. Satanás não conseguiu ser igual a Deus. Ele queria igualar, ele queria ser maior. O texto lá fala igual. E aí ele propõe para o ser humano ser igual a Deus. Ele queria ser maior, igual, não deu certo. Ele vai e propõe para Eva. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai saber a diferença do bem e do mal. Então ele não conseguiu, como é que ele é astuto? Ele não consegue, ele é enganador. Ele não conseguiu para ele, mas ele propôs para a humanidade. E a humanidade cai
e aí dá início à nossa batalha espiritual. Pode passar. Mesmo assim, muitas pessoas não creem que ele existe. Outras pensam que se não o incomodam, ele não ataca. Pessoas neutras. Ah, não. Eu sou crente, só que eu não mexo com Satanás, não. Porque se eu mexer com Satanás, o bicho pega. Não é assim, não, irmãos. Ah, o demônio se manifestou, eu sou o primeiro a correr. Ou você está com a sua vida enxertada no Senhor dos Exércitos, ou você está em cima do muro, dentro da igreja. Então, para a nossa vida ter uma vida constante espiritual, eu tenho que me colocar na posição. Que soldado é você que vai para a guerra e quer ficar neutro? Eu vou entrar numa guerra, o embate está pegando fogo lá, e eu vou ficar aqui, ó, quietinho, escondido. Se eu ficar aqui, eu vivo, eu vou prezar pela minha vida. Não, não é bem por aí. O inimigo te dá uma rasteira do mesmo jeito. Tem um pastor que eu assisto algumas pregações dele, ele costuma dizer assim: irmãos, quando a sua vida estiver muito tranquilo, muito boa, muito tranquila, durante muito tempo, comece a se preocupar. Aí o outro pastor perguntou, mas por quê? Ele falou, quando a sua vida está muito tranquila, se preocupa. Porque o inimigo não está dando levante na sua vida. Está muito tranquilo, seu mundo espiritual está muito sossegado. Agora, quando o inimigo começa a se levantar daqui, dali, você tem oração, leitura da palavra e jejum, aí você fica contente. Pode ficar contente, mas tem que ficar contente quando o inimigo se levanta, fique contente. Porque você está fazendo a obra de Deus com zelo. O inimigo, ele sabe quem faz a obra de Deus com zelo e quem não faz. Quando você está muito tranquilão, muito na boa, o inimigo não dá nem atenção. Deixa você que stand-by. Vai pegar o outro, vai pegar o Enéas, está batalhando, lutando pelas ovelhas dele, pela igreja dele. Vai pegar o missionário, tem que ter uma vida de oração, jejum. Aí o inimigo se levanta. Tem época que a gente vai ficar tranquilo? Lógico que vai. Mas tranquilo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas você é doido? A gente tem que sofrer catástrofes, tem que sofrer perdas. É o que a Bíblia fala aqui. Paulo ele fala, né? Passei por isso, passei por aquilo, passei por aquilo outro, mas eu sei quem eu tenho crido. A vida do crente é assim, irmãos, não é um mar de rosa. A vida do cristão não é ir lá e eu vou conseguir, eu vou fazer não sei o que. Não, a vida do crente é batalha espiritual mesmo, constante. E a maior batalha espiritual, vou deixar bem claro para vocês, não é a física. A maior batalha espiritual do crente é aqui, ó, na mente do crente. O maior ataque do inimigo nas nossas vidas é na mente. Porque ele sabe que se ele destruir a mente, o resto do corpo destrói também. Então a maior batalha que nós temos é a mental. Paulo vai falar muito sobre isso aí, sobre a batalha da mente. Mesmo assim, muitas pessoas não creem que ele existe. Outros pensam que se não o incomodarem, ele não ataca. Foi aquilo que eu citei aqui. Até mesmo muitos crentes o consideram fraco e derrotado. Derrotado ele está, fraco ele não é. Derrotado ele está por Jesus, fraco não, irmãos. Eu não falei no começo que ia ser bem prático, bem simplório. Fraco, ele é. Ou derrotado ele é, fraco ele não é, ele é forte, hein? Eu vou explicar para vocês. A Bíblia fala que ele é forte. Derrotado sim, por Jesus Cristo. Lá ele ressuscitou. Abre lá, pastor. Colossenses 2,15. E tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Então Jesus já triunfou sobre ele. Mas ainda possuidor de forças e poderes capazes de fazer estragos em muitas vidas. O inimigo ainda é capaz de fazer estrago em muitas vidas. Ele está derrotado, mas ele é capaz de fazer estrago, a gente vai ver.